Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia de festa da firma. Não sei o que vai acontecer, né? Dizem que o chão vai tremer. Vamos aguardar e acompanhar muito de perto. Eu convido você para ficar comigo até meio-dia com o timaço de Carlos Batista a partir de agora, falando em esportes aqui na Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia a contratação do goleiro Fernando Miguel. Posição era uma das prioridades na formação do elenco. Kelvin está sendo negociado com investidores que comandam o Maringá. E Maranhão está próximo de ser anunciado como novo reforço do Guarani. Conversa entre os dois clubes avançam e a troca, entre aspas, deve ser oficializada nos próximos dias. Ponte apresentou oficialmente na manhã desta quinta-feira o goleiro Thiago Coelho e o meia Cristiano. Dupla chega com contrato até o final da Série B. Ponte é punida com perdas de mando e multas por invasão do gramado após título da Série C. Nova diretoria anuncia primeiras medidas para conter a crise financeira do clube. Corinthians vence o Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte e sai na frente por vaga na decisão da Copa do Brasil. Memphis foi o autor do gol da vitória que deixa o Timão em vantagem na semifinal. Flamengo vence o Cruz Azul e se classifica às semifinais da Copa Intercontinental. Com 2 gols de Arrascaeta, rubro-negro bate os mexicanos e vai encarar o Pirâmides do Egito no sábado e é justamente na fase semifinal. São Paulo decide não renovar o contrato de Luiz Augusto, ou Luiz Gustavo. Volante de 38 anos deixa o tricolor depois de atuar por apenas 13 jogos em 2025. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto pelo WhatsApp, pelo número que eu acabei de falar com você, ou pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, os 2 canais à sua disposição, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho é mandar para cá e já já sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas.
Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Já as mensagens, mas muita gente perguntando o que eu achei do jogo Corinthians e Cruzeiro ontem. Cruzeiro e Corinthians 1-0. O Corinthians venceu fora de casa. Achei que o Corinthians foi taticamente, muito disciplinado. E teve competência para ganhar o jogo. E o Cruzeiro não conseguiu. E de novo o Corinthians não tomou gol. Aliás, não tomou gol em momento nenhum na Copa do Brasil. Então agora a decisão vai ser na Neoquímica Arena. Eu continuo achando a mesma coisa. Eu acho que o Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, mas a determinação do time do Dorival Júnior ontem impressionou. E a vitória foi merecida. Se o Cruzeiro não tratar de jogar bola, sei não. Esqueça, né? Esqueça, porque não vai avançar. Não vai avançar. O Corinthians muito determinado. Vamos seguindo aqui com as mensagens. Como o Palmeiras pode chegar na decisão do Mundial? Abraços, Hermenegildo Neto. Então, precisa se credenciar para isso, né? Se não se credenciar, não tem jeito. Nesse ano não é possível. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, né? Se o ano que vem for campeão da Libertadores, ele vai para o Mundial. Vocês falam que o Guarani... Acho que é a mensagem de ontem, viu? Tá repetindo. Isso aqui é mensagem de ontem. Deixa eu ver aqui essa outra mensagem. Tá um pouco confuso o negócio aqui, mas vamos em frente. Desejando boa sorte pra gente e principalmente um ótimo dia. Bom dia, CH. Não ouvi a manchete do Luca. Para qual equipe ele está indo? Não sei. Mulher do Barcelos. Falo que pelo meu marido há 7 meses largado às traças, sem satisfação, com 2 crianças em casa. Isso que é sério, hein, cara? 7 meses de salário atrasado, segundo a esposa do Barcelos. Está na rede social. Ela se chama Lorena. Se isso... Acho que a Ponte precisa se pronunciar a respeito. Isso é sério. Sério. Ela está colocando exatamente o seguinte, palavras dela. Eu falo pelo meu marido, há 7 meses largado às traças, sem satisfação, com 2 crianças em casa que já adoeceram nesse período de 7 meses. Mas essa vergonha não é a Ponte Preta, é o infeliz que se acha capaz de administrar. Pesado isso, hein? Tá tudo bem, Gleger? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem, CH? Um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Pesado, hein? Declaração forte aí, hein? Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente concordo contigo. Uma declaração muito pesada da esposa do Danilo Barcelos. Um abraço a todos. E o meu Bugre, como está? Será que está fazendo algumas boas contratações ou só jogador meia boca de novo? Temos que pensar que 2026 temos que subir. Donizete de Jardim Conceição. Você tem falado que tem gostado das escolhas do Guarani, né, Gleger? Tenho gostado. Aliás, o Guarani que efetivou agora mesmo a contratação do Fernando Miguel, né? Já estava sendo especulado, praticamente certo. Tenho gostado. Acho que está no caminho certo. Acho que o Guarani vem forte em 26. Valnei Matheus, eu não sei ainda onde a Ponte vai, porque tem recurso ainda. Vai mandar os 2 jogos que perdeu como mando no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas tem recurso ainda e eu não tenho a informação onde será, se será essa punição, em que estádio a Ponte vai jogar. Você tem conhecimento de alguma punição ao Guarani pela briga das torcidas no último derby? Antônio Carlos do Swiss Park. Não, desconheço. Deixa eu ver aqui, para atender os nossos clientes. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos abrir aqui porque o negócio não é fácil, viu, colega? Não, né? Hoje a internet deixou a gente a pé. É mesmo? Complicado. Faz parte. Às vezes acontece isso, né? São Paulo acho que tem 1.500 imóveis sem luz, né? Sem energia. Por causa das chuvas, né, colega? Chuvas, ventanias, né?
Bom, o Josivan tá mandando um abraço aqui para você, Gleger. O Manda um Pedro abraço. Paulo também pelo YouTube. Que legal. O Carlos Lemos Matozinho todos os dias com a gente. E vamos seguindo a caminho do gol, tá certo? Tem muito de Ponte, muito de Guarani. E vamos colocar, meu caro Leandro, a rapaziada para trabalhar. Começamos com os repórteres para trazer informações e principalmente as novidades desta quinta-feira. 11h40 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani ainda não anunciou oficialmente, mas eu já trouxe de forma exclusiva ontem na Rádio Bandeirantes que Maranhão será o centroavante do Guarani para o início da temporada 2026. 29 anos de idade, atuou recentemente pelo Atlético Goianiense e pertence à equipe do Maringá. Qual é a negociação que está sendo feita, né? Investidores que comandam o Maringá estão comprando o Kelvin, volante do Guarani. O Bugre tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. O que o Guarani vai receber? Uma compensação financeira, deve ficar ainda com 15, 20% do Kelvin e também vai receber o Maranhão para a disputa da próxima temporada. Um outro centroavante só virá se no início o Maranhão não vingar e também o Kevin, porque a diretoria entende, também o técnico Matheus Costa, que eles precisam dar espaço para o Kevin, que é um bom jogador das categorias de base, centroavante também. E ontem a diretoria anunciou Fernando Miguel. Eu já falava há mais de um mês que o Fernando Miguel seria o goleiro do Guarani e ele será para a disputa da próxima temporada. Chega com 1 ano de contrato, 40 anos de idade, experiente. Inclusive, já me adianto a dizer que ele será o capitão do Guarani. O Guarani precisa de um líder dentro de campo e de um ídolo, coisa que não tem há muito tempo. Então o Fernando Miguel terá esse papel dentro do grupo do Guarani. Os atletas hoje já estão a caminho da cidade de Bragança Paulista para iniciar a pré-temporada por lá. Treinaram nos últimos dias em Louveira e quando eles voltarem de Bragança Paulista, eles vão seguir treinando em Louveira até que o gramado do Brinco e também do CT fiquem prontos. O que o Guarani vai trazer nos próximos dias em relação a jogadores, né? Deve anunciar o Rian, lateral direito, e mais um meia atacante. Quem falou com a gente ontem, entrevista exclusiva, foi o Farney Coelho. Vamos acompanhar um trechinho. Então, a primeira premissa é essa, né? Diminuir o número de jogadores para tentar aumentar a qualidade, poder gastar mais dinheiro com alguns jogadores com mais nome, com jogadores que estão mais acostumados com decisões, que estão jogando Série B, né? Alguns jogadores estão jogando Série A. E eu acho que esse perfil vai agregar muito a esses jovens, né? Esses jogadores também de qualidade que a gente tinha, mas daqui a pouco não tinha um suporte, não olhava para o lado, era muito novo o time. A média de idade também está subindo, né? A gente terminou o ano com 24, chegou a 25 anos de média, né? A gente vai para 27 alto, quase 28. Então eu acho também importante esse amadurecimento, eu acho que vai segurar mais os jogos importantes. Daqui a pouco, na tela da Band, tem eleições. Nós vamos ouvir o candidato da oposição, Felipe Rosselli. E amanhã, o Rômulo Amaro, candidato da situação. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E aqui o meu oráculo informa que, por enquanto, não há nenhum julgamento marcado a respeito das brigas do derby ou previsto para a confusão, tá bom? Por enquanto não tem. Isso pode mudar? Não sei. De repente muda, mas por enquanto não tem nada. Parabéns, sabem tudo de futebol. Muito obrigado, Marcos da Cunha. Justiça não deveria deixar a Ponte fazer contrato enquanto não pagar os jogadores. É o José Maurício. Dali Bugre, sou de Paulínia. Vamos subir. Todo mundo pelo YouTube aqui. É o Amauri, não é? Bom, Gleger, ontem nós tivemos aqui a entrevista do Farney Coelho, ele trouxe muitos esclarecimentos. Eu fiz uma pergunta sobre o Kelvin, volante que deve estar de saída, mas o negócio não está fechado. E a novidade do dia, além do Fernando Miguel, é a possibilidade da chegada do bom atacante centroavante Maranhão. Maranhão é bom. Não é? Então, por favor, fique à vontade. Que aí entraria na negociação lá, né?
Kelvin, isso né? não ficou claro, porque Sim, mas... ele abriu respondendo minha pergunta que há sigilo de negociação. Então não adiantava eu ficar tentando me aprofundar, porque ele não ia falar. Mas provavelmente deve ser isso, e eu gosto. Acho que é muito bom jogador o Maranhão, vem para ajudar, vem para melhorar o sistema ofensivo do Guarani, com a saída do Brunão também. O Guarani tem usado muito isso, né? Nas peças que acabou perdendo, as peças que nesse ano, né? Não corresponderam, e aí o Guarani está efetivamente fazendo essas trocas. Eu tenho gostado muito, tenho falado e vou continuar falando. Eu não participei ontem da entrevista com o Fardem, mas se estivesse, falaria. Eu acho que o Guarani está no caminho certo. Eu acho que a credibilidade de mercado do Guarani, apesar de ser muito boa, tem trazido... Você vê como é que é bom você andar corretamente, né? Com seus compromissos e tal. É importante, porque dá credibilidade para você contratar um jogador. O Guarani tem feito isso durante todo o ano. E para mim vai ser um time muito forte em 26. Claro, né? Que, por exemplo, para mim o Guarani era muito forte para subir esse ano, né? Depois daquela remontagem do elenco. E não subiu. Então, claro que tem uma série de coisas, mas que vem forte, que para mim tá no caminho certo, contratando bons atletas, para mim está. Eu aviso de antemão aqueles que são os policiais. Eu acho legal, tem que policiar mesmo a gente, faz parte do negócio. Mas que tem muita má vontade com aquilo, e tem alguns, não é? Com o que a gente comenta aqui. Ninguém está dizendo que o Guarani vai ser campeão paulista, que vai passar 5 fases da Copa do Brasil e que vai subir como campeão da Série C. Porque muitas vezes você contrata tudo direitinho e as coisas não andam. Então depende de uma série de fatores. Então, individualmente falando, e o Gleger já deixou claro isso várias vezes, individualmente falando, de uma maneira simplista, porque a gente precisa ver todas as peças encaixadas, o Guarani está indo bem. É mais ou menos exatamente, isso, né, exatamente. É exatamente isso, né? Trazendo bons jogadores, trazendo jogadores experientes, mudando um pouco o patamar de idade, que eu acho que é importante para aquilo que vem pela frente. Agora, se vai dar certo ou não, se vai dar encaixe ou não com o Matheus, que é o treinador, isso aí depois é uma outra conversa. Nós estamos falando das contratações. Isso que você colocou, estou de pleno acordo, 100%. Fernando Miguel, queria que você falasse a respeito. Eu acho que muda o patamar dos goleiros do Guarani. Acho que o Guarani estava precisando há muito tempo. Quanto tempo faz esse H que a gente não vem aqui e não fala goleiraço? Desde Bruno Brígido. Então, assim, é muito tempo, cara. O Guarani precisa de uma referência no gol. E todo ano você ficar trocando não é legal. Tudo bem, às vezes você tem lá um menino tal, que aí vira uma revelação, que é vendido, ok. Mas o Guarani tem contratado goleiros que estão deixando a desejar. Né? E eu acho que o Fernando Miguel vem para mudar o patamar. Acho que é um goleiro bom, um cara experiente. Ah, Gleger jogou pouco, mas viu, o ano já acabou, meu irmão. Vai começar tudo de novo, pré-temporada, preparação. E aí você prepara o cara para ter uma sequência de jogos. Para mim foi uma ótima contratação. A gente tem que esperar, ver como é que ele tá. Claro. Né? É tudo teórico que a gente tem falado aqui. Não é? E o ouvinte aqui, o Zé Carlos do Taquaral, ele está colocando que o Guarani perdeu a oportunidade de contratar o Bruno Bezenga. Bruno Bezenga foi pro Ituano. Segundo ele, cairia como uma luva no Guarani. Não contrataria. Eu também. Eu não contrataria. Eu acho um jogador comum. Ele estava onde? Ele estava num time na Série C, no Náutico, né? Não era titular. Não. É um jogador assim que eu tenho lá as minhas ponderações. Eu tô contigo nessa. Tá? Vai pro Ituano, legal. Eu não acho, com todo respeito, Zé Carlos, que ele faria tanta diferença assim. Tem tanto jogador acima dele, vai, de qualquer maneira. Vamos ver o que o Guarani... O Guarani vai apresentar mais um atacante, viu, Gleger? Né? Em breve aí tem essa possibilidade. Vamos aguardar. Vamos aguardar e tomara que continue nessa mesma toada aí. Vamos lá. Para ler sobre a Desktop, eu tenho que entrar aqui na mensagem da Cidinha. Novo plano de celular da Desktop. Desktop, você sabe, é a líder do estado de São Paulo em velocidade e qualidade. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. É muito barato. Ó, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Acesse desktop.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato
Fala CH, o elenco da Ponte Preta segue se preparando, segue trabalhando, já de olho no Campeonato Paulista. Daqui exatamente um mês, a Macaca estreia no Campeonato Estadual, vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E ontem, a diretoria da Ponte Preta anunciou de forma oficial mais 2 reforços para a temporada 2026. O goleiro Thiago Coelho, que chega para substituir o Pedro Rocha e ser o reserva imediato do Diogo Silva, e também o Cristiano, um meia de 38 anos, que chega também para fazer sombra para o Elvis. Hoje, os 2 reforços conversaram com a gente no CT do Jardim Olina e primeiro nós vamos ouvir o Thiago Coelho. Como eu disse, ele chega para ser o substituto imediato do Diogo Silva e ele fala justamente sobre essa vinda para Ponte Preta e sobre a disputa pela titularidade com o Diogo. Sim, não, aqui entre os goleiros a gente sempre trabalha com muito respeito, tenho muito respeito pelo Diogo, pela trajetória dele no futebol e nós sempre conversamos que a gente está aqui para evoluir, para fazer amizade também e para ajudar o companheiro, independente de quem jogue. Tenho certeza que vou aprender muito com ele, muito com o Lauro, muito com o Chau. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Estava numa posição confortável no clube que eu estava e eu não gosto disso na minha carreira. Eu acho que quando a gente está confortável demais a gente não evolui. Eu procurei mesmo desconforto. E como eu falei, eu trabalhei muito para subir de prateleira, né? Subir de divisão. Tentei isso lá no Caxias, não deu certo, mas consegui um contrato numa Série B, num Paulistão. Para mim é um sonho se realizar, como eu falei antes. E o Cristiano, que joga basicamente na mesma posição que o Elvis, tem como característica forte as bolas paradas, fez vários gols de falta jogando com a camisa da Portuguesa, e eu perguntei para ele sobre dividir esse protagonismo com o Elvis, assumir aí, quem sabe, talvez, as bolas paradas, e vamos ver o que o Cristiano disse a respeito desse assunto. Se a gente estiver junto no campo, a gente divide, não tem problema. Né, isso aí faz parte. Eu tenho isso como característica na minha carreira, tenho bastante gols de faltas na minha carreira. E espero fazer um aqui sim, né? A gente treina para isso, trabalha para isso. Se tiver oportunidade, o Elvis deixar, eu vou tentar fazer. Mas nós vamos trabalhar para que possa sair gol de falta, gol de outras formas também. Então é isso, CH. A Ponte Preta vai fechando essa primeira semana de reapresentação. Os jogadores só devem parar nesse mês de dezembro, no dia 24 e 25, e depois no dia 31 e também dia 1º. É claro, o tempo é curto e a Macaca corre para se preparar e estar pronta para estrear daqui um mês contra o Corinthians, CH. O Paulo Neves está dizendo aqui, mas agora o negócio é da Ponte, né? Tá concordando com a gente aí em relação ao goleiro do Guarani. Mas é uma questão de opinião. Ele está discordando? Está discordando. Ah, tá. Fale, por favor, da Ponte. CH, até anunciando alguns nomes aí, eu tenho gostado, viu, dos nomes anunciados. Agora, a gente tem que esperar. É a mesma situação do Guarani, né? A Ponte precisa se reorganizar fora de campo. Muitos problemas e isso aí pode acabar atrapalhando. Essa reorganização é uma expectativa muito forte para que consiga resolver todos os problemas e começar 26 tudo tranquilo, porque vai virando uma bola de neve, né? Então tomara que dê tudo certo, tomara que a Ponte consiga se reorganizar na parte fora de campo, porque dentro de campo tem um treinador muito competente, manteve alguns jogadores que eu acho que vai ajudar muito a Ponte.